Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Diogo Ros e você é bem-vindo a mais este vídeo de estudo da Palavra de Deus. E eu quero trazer para você, desta feita, um fato muito curioso que interessa a todos nós cristãos. Nós vamos falar de como Jesus foi açoitado, como era este açoite, de que forma ocorria as consequências e alguns detalhes que nós vamos procurar trazer para você. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva e deixe já o seu joinha, o seu like e também aperte no sino das notificações, assim você estará cooperando para o avanço da palavra de Deus. Muito bem, meus amados, o texto base para esta oportunidade é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 26, onde está escrito: "E então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado." A palavra açoitado aqui do texto grego é faragelo, que quer dizer espancar, açoitar. Como o termo já sugere, faragelo é flagelo, daí vem a palavra flagelo, do latim flagellum. Então, o açoite, na verdade, como é sabido, é fácil de entender isso, o objetivo dele, pelo próprio nome, era flagelar, trazer machucaduras. Muito bem, isso aí é quase que óbvio, mas eu estou trazendo aqui a palavra do original. Onde a pessoa era açoitada? Bom, estudos comprovam que a pessoa ela era açoitada, atada em um tronco ou um poste. Então as mãos ficavam sobre a cabeça da pessoa, as suas costas um pouco curvadas, ela ficava um pouco em pé, um pouco agachada, porque as dores eram muito intensas, de maneira então que ela ficava apoiada com os pés, né, no chão, evidente, e com as suas mãos no alto da sua cabeça. Ela estava sem roupa, as pessoas açoitadas, e muito sabido que isso foi desta forma que aconteceu com Jesus, ou seja, ele estava despido, pelo menos da cintura para cima, as costas ficavam expostas, a pele exposta, e a pessoa era açoitada, tendo os braços amarrados sobre a sua cabeça e a um poste. Muito bem, esse chicote, eu quero trazer aqui alguns detalhes para você. Estudos comprovam que esse chicote, também chamado de flagrum, conhecido popularmente como azorrague, era um cabo não tão comprido, composto por tiras de couro cru. Alguns estudiosos chegam ao ponto de dizer que, na verdade, essas pontas, essas cordas de couro, essas tiras de couro cru, podiam ser de 2 a 3 pontas. Já é sabido que há outros tipos de azorragues, outros tipos de flagrum, de açoites, né, como nós conhecemos no nosso idioma, poderiam até ter mais tiras, mas é comumente aceito pela história que deveria ter de 2 até 3 tiras. Um outro detalhe muito importante aqui é que alguns estudos, algumas pesquisas, a arqueologia, a história tem provado que o cabo do azorrague, o cabo do flagrum, o cabo do açoite, ele media em torno de 50
centímetros. E as tiras somavam 70 centímetros, portanto, 1,20 m. Nas pontas dessas tiras, estudiosos dizem que havia esferas de chumbo e também ossos de carneiro. Então você faz o cálculo e você vai imaginando o quanto isso era dolorido, o quanto isso dilacerava a pele da pessoa. Estudos mais profundos dizem que o braço de uma pessoa pode medir aí em torno de 60 centímetros, dependendo do tamanho da pessoa. Então, nós temos 50 centímetros de cabo do açoite, 70 centímetros as tiras, 1,20 m, com 60 centímetros de um braço oscilante batendo, isso dá em torno de 1,80 m. Então o tamanho, o comprimento dessa oscilação do braço, do cabo e das tiras batendo nas costas da pessoa que sofria esse flagelo e, por suposto, nas costas de Jesus. Os cálculos que foram feitos dizem que uma pessoa, quando está nesse ato de bater, de açoitar, ela faz um movimento muito semelhante a uma pessoa que está lançando um dardo. Então isso significa dizer que a velocidade pode chegar a 60 metros por segundo, trazendo consequências terríveis para a pele, para as costas dessa pessoa que está sendo açoitada. É preciso salientar aqui as consequências que esse açoite traz. O sudário, que foi feito cálculos, foi feito exames em laboratório, e eu não quero aqui entrar no mérito da questão, se o sudário que foi comumente aceito pela maioria da igreja da tradição católica como sendo o sudário de Jesus, o pano de linho que foi coberto o corpo de Jesus, eu não quero entrar no mérito da questão, mas pelo menos é aceitável que, se não foi Jesus o dono daquele sudário, pelo menos foi um outro homem crucificado, que recebeu também açoites. Então as informações valem a título de curiosidade, a título de podermos aqui imaginar como foi o sofrimento de Cristo através desses açoites. Bom, o sudário, quer seja de Jesus ou de outro crucificado, mas dá a ideia de como foi o açoite de Jesus. Foi encontrado no sudário, segundo análises em laboratórios, de que os ferimentos do dono daquele sudário chegaram a ter 4 centímetros de comprimento por até 2 centímetros de profundidade, 1 a 2 centímetros. Para você ter a ideia, a velocidade que batia essas esferas de chumbo, bem como esses ossos de carneiro, batiam cortando em torno de 4 centímetros de comprimento, né? E de 1 a 2 centímetros a profundidade do estrago no corpo da pessoa. Isso trazia, segundo um exame clínico, segundo especialistas aí da área da saúde, dizem que isso pode trazer para a pessoa insuficiência renal aguda, mecanismo de calor corporal, ou seja, a pessoa começa a ter calafrios, tamanho a dor, tamanho colapso no seu sistema nervoso, a pessoa pode ter calafrios, arritmia cardíaca e até traumatismo nos músculos do coração, pequenos traumas por causa de
toda essa aceleração, de toda essa movimentação do sangue na pele, o corpo trabalhando, o coração sofrendo. Então o estrago, o dano que Jesus sofreu foi muito grande. O historiador Flávio Joséfo, ele registra em sua obra Antiguidades Judaicas que com frequência esse espancamento reduzia o corpo a uma massa de carne sangrenta. É claro que Flávio Joséfo, ele está falando de como os romanos que não obedeciam à Torá, ao Pentateuco, à palavra de Deus, eles açoitavam às vezes enquanto o carrasco, até ele cansar, ou até a pessoa suportar, muitos até não suportariam tamanho açoite. Agora veja bem, quantas vezes uma pessoa era açoitada? É claro que segundo a lei judaica era 40 açoites. Nós temos o texto de Deuteronômio, capítulo 25, verso 3, aonde diz: não podereis infligir-lhe mais de 40 açoites. Por conta disso, os fariseus da época, eles reduziram para 39, né? Então 40 menos 1, para não descumprir essa mitzvah, esse mandamento da Torá. Então de 40, como prevê a Bíblia, eles passaram a utilizar 39. Agora vejam bem, se de fato o azorrague, o flagrum, ele tinha 3 pontas, e se era aplicado, bom, isso é fato, né? Até o apóstolo Paulo recebeu açoites, onde ele diz de 40 menos 1. Então 39 vezes 3, citando aqui a possibilidade que é muito comumente aceita, de o açoite ter 3 pontas. Então 3 pontas vezes 39 chibatadas, nós chegamos aqui à conta de 117 lesões. É claro que isso aqui é uma hipótese, mas é uma hipótese que tem fundamentação e é muito razoável nós aceitarmos isso. Então, Jesus deve ter tido em torno de 117 lesões em suas costas. Para corroborar o que eu estou dizendo para você, exames laboratoriais no sudário atestam que a pessoa que era dona daquele sudário, seja Jesus ou seja qualquer outra pessoa, repito, eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas foi encontrado de 110 a 120 lesões naquele sudário. Então aqui está atestando, validando esta informação. Uma pessoa que recebia um açoite era de no mínimo 117 lesões, medindo 4 centímetros de comprimento por 1 a 2 centímetros de machucadura, de cortes em sua pele. Isso eu estou falando de um açoite com bases na Torá, que eram aceitos pela tradição judaica. Vale lembrar que os romanos, em determinadas situações, poderiam açoitar muito mais do que isso. A gente não sabe se, embora o carrasco sendo um romano, mas a gente não sabe se Pilatos permitiu Jesus ser açoitado de acordo com os romanos que batiam até cansar, ou se foi dentro dos preceitos judaicos. Eu quero acreditar que foi dentro dos preceitos judaicos, até porque se fosse açoitar mediante até o carrasco cansar, como muitas das vezes era feito, a pessoa não teria a possibilidade de carregar o patíbulo ou a cruz. E para isso eu vou gravar um outro vídeo explicando bem essa questão da cruz. Agora, sabemos pela sequência do texto que Jesus teve dificuldade de carregar a cruz, tamanha foi o açoite, o desgaste físico que ele
teve. Muito bem, queridos, historiadores ou comentaristas como Elicote, por exemplo, que eu fiz várias consultas aqui e preferi salientar Joséfo e Elicote, salientam que a crueldade do carrasco ia até a resistência física do sofredor, embora isso eu já tenha aqui citado, mas nós acreditamos que Jesus deve ter sido açoitado mediante uma tradição judaica e talvez Pilatos tenha respeitado isso. Muito bem, até o próprio historiador Flávio Joséfo, ele, na sua obra, relatando acerca de si mesmo, ele diz que quando rebeldes da Galileia acabaram tendo ali um confronto com Joséfo, ele diz que foram açoitados aqueles galileus até as suas entranhas aparecerem. Então perceba que Flávio Joséfo registra que as pessoas realmente eram açoitados a ponto de suas entranhas aparecerem. Claro que quando ele diz entranhas, é a sua pele cortada, enfim. Então, o Joséfo retrata que realmente os açoites eram terríveis. E isso significa dizer que realmente o nosso Senhor Jesus foi deveras muito prejudicado com este açoite, tomando aí em torno de 117 lesões. A ponta desse chicote tinha esferas de chumbo, ossos de carneiro, lesões terríveis, trazendo insuficiência renal, talvez arritmia cardíaca, oscilação na temperatura corporal, tremores. Então era terrível o que sofreu o nosso Senhor Jesus. Fica aqui então esse dado, fica aqui essa curiosidade da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado desta informação e virão outros vídeos ainda em que eu deva falar aí sobre a questão da crucificação do Senhor Jesus. Basta você acompanhar o nosso canal, mas antes, se inscreva agora antes que você se esqueça, deixa aí o seu like e é um prazer ter você sempre conosco aqui no canal. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.